irou-se, pois, sobremaneira Caim, e Caim descaiu-lhe o semblante, ou seja, ficou triste. Então disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta ao seu desejo, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia fala assim que Abel, por sua vez, trouxe das primícias, ou seja, e da gordura deste. A oferta de Abel, ela tinha um sacrifício de sangue. E além disso, era das primeiras partes. E Caim, por sua vez, a Bíblia fala assim, que trouxe uma oferta. Eu acredito que é do que sobrava. E naquela época, Deus se agradava do sacrifício de sangue. Hoje, pelo sacrifício de Jesus, que é a oferta maior que Ele deu por nós, que nós não pode ofertar a Deus neste nível. Então, qual o sacrifício de hoje? A obediência. E os princípios de Deus hoje, oferta e dízimo não são obrigatórios, mas é um princípio e faz parte da obediência. Então, e Deus se agrada daquele que obedece. Então, eu convido você esta noite, não ter um coração como de Caim, talvez um coração avarento. O que diz a palavra aqui, tudo indica que ele tinha um coração não disponível para ofertar ao Senhor, e ele ficou com inveja do seu irmão por isso. Então, Abel, por sua vez, ele ofereceu das primícias e teve a gordura, que significa sangue, que é o sacrifício de sangue. Então, Deus se agrada do coração que está disposto a ofertar. Aos convidados, aos visitantes, não sinta constrangido, os membros também, de não ter uma oferta hoje. Talvez a gente vai ofertar por constrangimento ou por vergonha, mas Deus não se agrada. Ele se agrada de um coração que está disposto, um coração que tem amor para ofertar. Então eu convido você esta noite a obedecer esse princípio. Amém? Eu convido vocês a fechar seus olhos. Se você quiser permanecer sentado, pode. Se quiser ficar de pé também, eu vou orar para nós, em prol dessa oferta. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque se não fosse pelo teu agir, se não fosse pela tua presença, Senhor, nada teremos. Sabemos que tudo vem de ti, Senhor, e tudo volta para ti. Nós venhamos entender, Senhor, os teus princípios, Pai, tanto a oferta como o dízimo, Pai, em nome de Jesus, que é também, Senhor, uma forma de te agradecer e uma forma de continuar, Senhor, adorando a ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua abençoando cada um aqui presente, Pai, os que vão ofertar, os que não vão, porque o Senhor é Deus de misericórdia e de poder, Pai, que o Senhor não faz também acepção de pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigada, Maurino. É assim, a gente pega os obreiros de surpresa, né? Venha trazer a tua oferta, se você vai ofertar em espécie. Temos aqui o nosso Pix, né? E o Pix através do QR Code. Então, você não tem desculpa para não ser abençoado. Amém? Porque quando nós abençoamos a obra do Senhor, amados, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma margem de erro, você e eu somos abençoados. Essa terra é fértil, né? Quem tem plantado nessa terra e tem visto que a terra é fértil? Eita, levanta a mão aí, gente. Eita, glória a Deus. Quem entra aqui desempregado, logo está empregado. Quem entra aqui sem namorado, logo está namorando. Logo está casando. A terra aqui é fértil. Amém? Glória a Deus. Só o ano passado nós fizemos aqui, somos poucos ainda, fizemos 4 casamentos. Ó, coisa linda, né? E já tem casamento aí, eu creio, em andamento, né? Porque crente não namora muito, não.
Tem que ir logo para os finalmente, vamos acertar tudo, né? E é isso mesmo. E que Deus multiplique em sua vida. De ontem para hoje, olha, nós começamos. Eu não gosto de falar o nome campanha, eu gosto do propósito. O propósito de alargar as tendas. Nós vamos alargar, vamos subir essa igreja para cima. Primeiro vamos alargar para cá, bater laje. E nós começamos domingo passado com esse envelope para você levar para casa e trazer na ceia. É uma oferta por mês, uma oferta especial. Cadê o obreiro? Um dos obreiros vem aqui. E eu quero saber quem não pegou o envelope. Quem já pegou, a maioria pegou, né? Mas quem não pegou, leve para trazer no primeiro domingo do mês de julho. É uma oferta especial, como está aqui. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Nós já temos um caixa, mas não dá para começar e concluir. Dá para começar, mas não para concluir. Então, nós não podemos ficar com a obra em andamento. Amém? Nós temos que começar. Hoje eu falei com um pedreiro que veio aqui, Maurino, desculpa. Um pedreiro que veio aqui, ontem veio um, hoje já veio outro, mas ele precisou ir para a igreja dele, que ele congrega em outro lugar. E eu falei assim, olha, eu quero no máximo 20 dias, então tem que vir bastante pedreiros, né? Então, nós estamos retendo, né, um caixa especial para essa reconstrução, vamos dizer, alargando as estacas, amém? Então, já distribuiu aí, Maurino, está tudo certo? Quem ainda não pegou, todos pegaram, né? Que Deus abençoe. Aquilo que você planta na obra do Senhor, certamente a semente, ela vai ser multiplicada, 1/100, é a palavra de Deus, até por 1000, se Deus assim permitir, né? Amém? Amados, agora nós vamos fazer uma coisa muito gostosa, que Deus, por isso que nós vamos ter que alargar as tendas, né? Porque Deus está, como nós lemos, estamos estudando o livro de Atos, de sexta-feira, Atos dos Apóstolos, e nós sabemos que lá a igreja primitiva caiu na graça de todo o povo, e Deus acrescentava a cada dia novos convertidos ou mais pessoas que vinham para o Evangelho. E agora nós vamos receber um casal que já está vindo aqui há algum tempinho, mais ou menos 2 meses, e eles gostaram e conversaram comigo. Passei a visão da igreja para eles, antes do culto. Vai começar um discipulado conosco, e eu quero chamar, então, para recebê-los como membro diante da igreja, né, que é o Lucas e a Raquel. Venho aqui. Glória a Deus. Fizeram boa decisão. Vieram passar a Macedônia. Ela gosta de cantar, viu? Tem o chamado para adoração, cantar. E aí o grupo de louvor já vai ficando atento. E ele gosta de pregar a palavra de Deus. Olha só. Então, é um casal que vem para somar. Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. E nós vamos orar para que esse novo tempo na vida dos irmãos venham ser bênção para a igreja, bênção na vida de vocês. Também queremos ser bênção na vida de vocês. Vocês estão entrando para a igreja família, viu? Igreja Amplitude da Vida em Missão. E o nome, né, Amplitude Church, é um nome fantasia, né? Mas é porque tem parede preta, sim, preta com cinza, então a gente tem que colocar church, para combinar. Estenda suas mãos para cá. Pai amado, Pai santo, como nós te amamos, como nós estamos agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e ainda fará. Porque o Senhor tem coisas extraordinárias ainda para nós vivermos. Porque a igreja no último dia da face da terra, nos últimos dias, Senhor, como diz a tua palavra, todo aquele que crer será salvo. E o Senhor vai acrescentar, Senhor amado, aqueles que serão salvos. E os teus filhos, Senhor amado, tu enviastes para estar, Senhor, nos auxiliando, para estar, Senhor amado, cumprindo o teu propósito
propósito, Senhor, no reino de Deus. Oh, Senhor, nós abençoamos e que o ministério deles venha a ser frutificado aqui entre nós e aí na glória, Senhor, para que eles venham angariar muitas almas para ti também, Senhor, porque para isso tu nos chamaste, para cumprir o teu ide, Senhor. Nós abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. No final do culto, os irmãos dão um abraço neles. Amém? Glória a Deus. Me mudaram de lugar, mas eu gostei, fiquei mais reservada. Meu corpo quer ir para lá, mas agora é para cá, né? Glória a Deus. E, amados, quem viu o anúncio que eu coloquei no grupo lá? Alguns viram, né? O Senhor, tremendo. Cadê a Amanda? A Amanda está aí? Ah, ela desceu, né? Ontem à noite o Senhor me deu uma palavra no meu espírito, porque quem me conhece sabe que eu não prego o que eu quero, eu prego aquilo que Deus, o Espírito Santo quer falar com a igreja. E eu sempre oro, tenho esses cuidados, e ontem o Senhor colocou a palavra obediência no meu espírito. E eu comecei, Senhor, confirma. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Olha, nunca uma palavra foi tão confirmada como essa. O Senhor foi falando de obediência. Aí eu olhei o stories da Amanda, ela tinha acabado de postar. Os frutos da obediência são eternos. E vai de encontro com aquilo que o Espírito Santo já estava colocando no meu espírito. E foram WhatsApp, eu tenho um livro do Spurgeon, que é um diário, né? Como que é que fala? Devocional diário. Tem a parte da manhã e a parte da noite, todos os dias. Eu peguei o livro do Spurgeon e fiz assim: Senhor, eu quero mais uma confirmação. Eu sou terrível, viu? Eu não vou abrir na data. Eu vou abrir assim, aleatoriamente. Gente, uma das palavras que o Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Saiu esse título. Lá para setembro foi. Então, o que eu estou entendendo? Eu gostaria que colocasse um fundo musical, então, viesse dedilhar. Tem um filme, um fundo bom? Ou o Lohan vai vir dedilhar? Vai vir? Ah, então tá bom. E Lohan, o Ítalo te escalou. Foi ele, viu? Agora que venha uma inspiração aí. Eu quero pregar junto com você. Eu vou na palavra e você vai nas notas. Ah, glória a Deus. Eliseu teve um tangedor, eu também quero ter. Então, amados, nós vamos discorrer sobre obediência. Os frutos da obediência são eternos. A tua obediência, a minha obediência, vai para toda a eternidade. E porque Deus está falando sobre obediência? É porque nós estamos numa geração de que a maioria, principalmente os nossos filhos, os meus não, porque já estão criados, não foram desobedientes, abrindo alguns parênteses, mas os nossos netos, os nossos mais jovens, a geração nova, é uma geração que tem dificuldade em obedecer, sim ou não? Você fala com uma criança, ela sai andando. Se você insiste, ela se joga no chão. E por aí vai. Mas eu quero refletir com você
nessa noite, e nós, que nos consideramos já criados, maduros, casados, muitos, formados, e nós estamos andando em obediência? Temos buscado esse fruto que vai por toda a eternidade? Amados, quando eu aprendi a ler e a escrever, eu sei que tem gente aqui que foi igual a mim, mas não vou citar. Nós aprendemos numa cartilha. A cartilha Caminho Suave. Quem lembra da cartilha Caminho Suave? Olha lá, o seu alvo já... E a cartilha Caminho Suave era assim, aprendendo a ler o A, B, C, D. Tinha essa capa. E na palavra de Deus, e nos caminhos do Senhor, aprendendo a obedecer. Eita, nós vamos precisar viver isso. Por quê? Eu quero ir lá no princípio. Livro de Gênesis. Desde o princípio, amados, Deus criou todas as coisas, sim ou não? Não precisamos ler. Quem já leu Gênesis? Só isso? Precisa ler, viu? Gênesis e Êxodo é o princípio de tudo. Você aprende quem é Deus. É uma delícia ler Gênesis e Êxodo, que são os 2 primeiros livros. Depois vem Levíticos, né, Números, já não é tão... Levítico não é muito agradável, que vem as leis. Mas leia na sua casa, pelo menos Gênesis e Êxodo. Você vai aprender o princípio e conhecer a Deus. O Deus que você crê, o Deus de Israel, o Deus Pai. Você vai conhecê-lo na profundidade que ele se apresenta. E nós sabemos que tudo Deus formou. Ele criou os céus, a terra, ele criou os animais, ele criou as plantas, ele criou o universo, ele criou tudo. Mas quando Deus foi formar o homem, ele se inspira nele mesmo, e o faz a sua imagem e semelhança. A imago Dei. E muitos pensam assim, que imagem é essa? Será que Deus tem os cabelos, de vez em quando precisa parar? Tem dentes, precisa escovar? Tem unha que precisa cortar? Não é essa semelhança, e nem essa imagem. Porque Deus é Espírito. A imagem que nós adquirimos dele são semelhanças, características, por exemplo, como a intelectualidade. Deus é todo intelecto, e ele passou o intelecto dele para a criação, para o homem, somente para o homem. O animal tem um pouquinho de uma inteligência muito animal mesmo, né? Eles têm instinto, alguns animais com uma inteligência um pouquinho maior. Parece que os golfinhos, né? Eles têm uma inteligência muito grande, mas não se compara ao homem, né? É certo que tem muitos que está carente, tá? O QI está muito baixo. Precisa ler mais, estudar mais, buscar mais e buscar a sabedoria do alto, amém, igreja? Porque Tiago, ele fala lá na carta dele que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá. É isso, tem que pedir. Eu, quando estou com falta de QI, Senhor, me dá sabedoria do alto, eu preciso resolver isso aqui, né? Eu fui fazer faculdade de teologia, os meninos tudo pequenininho. A minha faculdade, ela é muito exigente. A média era 7. É a segunda faculdade
do Brasil, uma das melhores. Primeiro é Mackenzie e depois é, então, a Batista Teológica, né? E ela é exigente. Tinha que aprender grego, hebraico, fora a grade muito grande, psicologia, filosofia e tantas coisas. Era muita coisa na grade. História bíblica, né? As religiões, apologética, homilética, né? E eu com os meninos pequenininhos. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou ter capacidade de fazer isso não. Tem que tomar conta de casa. Os meninos, eu falava para os meninos assim, pelo amor de Deus, fica 15 minutos sem falar mãe, que eu preciso estudar. Gente, não passava nem 3 minutos. A mãe. Sabe o que eu fazia? Punha um relógio de despertar 3 horas da manhã, para poder estudar o grego, o hebraico, e as matérias que exigiam um pouquinho mais de atenção, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer para você é que se você pedir para Deus, Ele te capacita. Ele me capacitou. Eliana, eu estava para desistir. Eu falei assim, eu vou procurar meu pastor, vou falar que eu vou desistir da teologia, porque as crianças muito pequenininha. Falei entre eu e Deus. Jaziel tinha 2 aninhos. Jaziel foi na caixinha de promessa, foi eu orar. Ele foi na caixinha de promessa. Você lembra disso, Jaz? Não lembra, né? Ele pegou quem conhece a caixinha de promessa? Todos, né? Ele pegou e falou para você, mamãe. A hora que eu vi, eu falei, é purinho Deus. Estava escrito assim, porque eu te instruo e te ensino no caminho em que deve seguir. Então, a nossa sabedoria, a inteligência é um reflexo da imagem e semelhança de Deus. É um dos. Poder de criação, nosso Deus tudo não criou? O homem também tem o poder de criação. Sim ou não? Eu só criei filhos, mas tá bom. Mas um Bill Gates da vida, que poder de criação, né? Agora estão fazendo foguetes para mandar viajantes para o espaço, para Marte, né? Se eu não me engano, acho que é para Marte. Que inteligência é essa? Eu não sei fazer um carrinho de rolemã para você ir daqui a ali, né? Mas Deus dá o poder da inteligência. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque Deus nos criou, nos formou, amados, para sermos a sua imago Dei. E a obediência foi um princípio. Vamos ler? Gênesis, né? Somente 2 versículos. Do Gênesis 2, 16 e o 17. Alguém pega água para mim, por favor. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. Olha, essa mensagem você tem que prestar bastante atenção, porque ela está de trás, um pouco de trás para frente. Então eu estou começando aqui, mas na realidade esse seria um desfecho. Mas no final você vai entender. Então, manda embora todo pensamento. Não pensa na morte da bezerra. Deixa ela para lá. E presta atenção aqui na palavra de Deus, que Ele vai falar com você. Se Ele falou sobre obediência, você precisa aprender esse princípio. Amém, igreja? Então vamos ler aqui. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Eles estavam no jardim do Éden. De toda árvore do jardim comerás, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Põe o 3:6, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido,
e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim na viração do dia. Ai, como eu gosto disso. Quem gosta de pôr de sol? Sabia que as saudades que a gente tem, nós temos uma nostalgia. Porque era nessa hora que Deus tinha comunhão com o homem. Então, quando chegou essa hora, na viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor, o Senhor e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes. Então disse o homem, a mulher que deste-me por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então nós estamos vendo aqui o princípio de tudo. E Deus criou essa árvore que representava o livre-arbítrio de obediência ou não obediência. Vocês concordam que se Deus coloca o homem no jardim, sem possibilidade nenhuma de escolha, Ele não teria criado um ser semelhante a Ele, porque Deus também tem o poder da escolha, sim ou não? Ele que te escolheu, você pode dar glória a Deus. Ele quem te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então Ele dá esse poder para o homem, a sua imagem e semelhança, o poder da escolha, e a escolha está no princípio da obediência. Mas eles escolheram conhecer, tomar da árvore, conhecer o bem e o mal. E aí está a resposta, porque esse mundo todo, se você não sabe, se você se indaga, eu não sei, muitos se indagam, até mesmo cristão, como que tem tanta barbárie, como que tem tanta violência, como que tem tanto desamor. A resposta está aí: o conhecimento do bem e do mal. Os olhos se abriram, eles foram expulsos do paraíso. E antes de serem expulsos, Deus é tremendo, né? E ontem Deus me revelou algo fresquinho que eu vou revelar para você agora. Deus, Ele aparece, Ele passa com o Espírito dEle para ter comunhão com o homem, na viração do dia, no pôr do sol, e Ele percebe que Adão e Eva se esconderam, porque perceberam a sua nudez. A maldade veio, o conhecimento do bem e do mal. E Deus é tremendo, né? Deus não é sabedor de todas as coisas. E por que que Deus pergunta para Adão e Eva: ei, aonde vocês estão? Por um acaso vocês comeram da árvore que eu mandei que vocês não comessem, que eu ordenei que não comessem? E eu falei: Senhor, eu indaguei ontem ao Senhor, eu falei: Senhor, como assim? O Senhor é sabedor, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é soberano sobre os céus e a terra, como o Senhor pergunta para Adão e Eva: cadê vocês? Sabe o que o Senhor me revelou? O pecado, ele desconecta o homem de Deus. Porque Deus, amado, o que Ele é? Santo. Santo. Imagina aqui, esse telão aqui, branco,
todo branco que ele é, agora ele está sendo projetado. E não pode haver uma comparação irrisória, né? Mas é a que nós temos. Não pode haver um pontinho sequer de cor alguma. Tem que ser branco. É isso que Deus é. Ele é santo. Ele não pode contemplar, ou ele não pode aceitar o mal. E é por isso que Deus então expulsa Adão e Eva do paraíso. Quem sabe por quê? É difícil, né? Mas nós não vamos ler tudo não. Você vai ler na tua casa. Eu vou só explicar. Vou passar aqui o que Deus me deu. Se você ler mais para frente, eles são expulsos. E um anjo no Éden, com uma espada de fogo, impede que eles voltem. Então eles foram expulsos para o mundo. Já pensou? Você viver no paraíso, tudo pronto, e ter que ir para o mundão. É aí onde começa a ir para as cavernas, né? Que fala que teve os homens da caverna. Eu até acredito. Não que vieram descendentes do macaco. Mas eles iam morar onde? Se enfiavam nas rochas. Né? É ou não é? Até fazer as cabanas, até fazer a roda. E foi história, né? Que houve. Então, o homem é expulso do paraíso. Guarda isso na tua cabeça. Você tem que ter essa resposta na ponta da língua, para dar razão à vossa fé. Eu explicava para o casal aí, né? Que vai ser um discipulador. Para dar razão à nossa fé, nós precisamos conhecer. Termos entronizado, conhecermos, para podermos o quê? Pregar o evangelho. E eles foram expulsos, amados, por uma única razão. No paraíso tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram. Qual outra árvore que eles comiam? Coincidentemente, não foi de propósito, eu estou aqui. A árvore da vida. A árvore da vida, nós vamos comer dessa árvore, viu? No milênio. Ele tem, a árvore da vida traz saúde para o corpo e traz longevidade. Você não envelhece. Ai, como eu tô doida para comer desse fruto. Tô doida. Tô já no finalzinho ali, ó. Tô entre cá e entre lá. Jesus volta logo. Mas eles não poderiam comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Pensa aí comigo, o crente tem que pensar. Porque senão eles iriam viver no pecado. Eles iam ter vida, conhecimento do bem e do mal, e não iam morrer. E qual foi a sentença que Deus deu para Adão e Eva? Não comam do fruto, porque no dia em que comeres, cadê lá? Põe para confirmar, por favor. 2:17. Você vai entender aí que esses frutos da obediência são eternos. Guarde isso. Vamos falar juntos? Os frutos da obediência são eternos. Você vai entender no final. Olha o que diz Deus para eles: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. E se eles ficam no paraíso, o que acontece? Eles iam comer da árvore da vida. E eles não iriam morrer. Então eles iam permanecer para sempre no pecado. E o pecado separou o homem de Deus. Ele não podia ter mais comunhão. Por isso ele pergunta para o homem: aonde vocês estão? Por um acaso? Porque eu creio que os olhos de Deus não podiam contemplar mais eles, porque eles estavam já no pecado. E já começaram no pecado um complexo. Hoje nós temos vários complexos, né? De inferioridade, complexo de gênero e tantas coisas. Começou um complexo.
Olha como o pecado ele traz consequência imediata. Guarde isso. Pecado deliberado, ele traz consequência imediata. Deus pergunta: Adão, você comeu do fruto? Adão responde: é que a mulher que o Senhor me deu, olha indireta, para um bom entendedor, ainda mais Deus, conhecedor do nosso interior, a mulher que o Senhor me deu me fez eu comer. Aí Deus fala: Eva, você comeu, Eva? A Eva responde o quê? A serpente me enganou. Olha o complexo adâmico. Um ficou jogando na costa do outro. Não é assim até hoje? As crianças, se faz uma arte, é automático. Eu criei 5, né? Não foi ele, a culpa é dele. Os casais brigam, a culpa é dela. E ele, a culpa é dela. E ela, a culpa é dele. É o complexo adâmico até hoje, amados. Mas o que eu quero concluir nessa primeira parte aqui é que nós fomos chamados, guarde isso agora que eu vou falar. Nós fomos chamados para cumprir. Deus é um Deus de princípio. Diga comigo, Deus é um Deus de princípio. Não tem como, amados. Eu tenho meus princípios, sim ou não? Quem tem princípios aí? Tem coisa que você não quer, não pronto e acabou, é teu princípio. Você não vai ferir o teu princípio, sendo o princípio bom. E o nosso Deus, o princípio dele é a obediência. É a primeira coisa. Porque quando você obedece, você reconhece a autoridade de alguém. Sim ou não? Tem até um ditado aí no mundo, se eu esquecer você me ajuda. Lembrei só a primeira parte, né? Quem tem juízo, obedece. Tem uma outra parte que eu esqueci, como que é? Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, Lohan. Até o mundo tem esse princípio. Então Deus cria esse princípio, e esse princípio, amados, não é só um Deus, vamos dizer, soberbo, que Deus não tem essas características, né, que são humanas. Deus é puro, Deus é santo, Deus é amor. Ele não é um Deus caprichoso, mas Ele é um Deus que sabe que a obediência gera vida. Eu quero que você diga isso comigo agora também. A obediência gera vida. Não foi isso que eles perderam? Que ele falou lá: não coma, obedeçam. Porque se vocês não obedecerem, se vocês comerem, certamente morrerás. E é por isso que até hoje nós morremos. Nós não fomos projetados para morrer. Outra imago Dei, imagem e semelhança de Deus que nós temos, é que nós somos eternos. Guarde isso. Você é um ser eterno. Você não é um pedaço de carne que tem uma alma e que tem um espírito. Você é um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Ó, como mudou? Você é um espírito porque você recebeu o sopro de Deus, o nefesh hayá de Deus. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele recebeu o nefesh hayá, o sopro de Deus. E o sopro de Deus é eterno. O meu sopro, o nosso sopro, Maiara, ó, eu posso alcançar um pouquinho aí, mas o sopro de Deus, quando ele sopra, amados, o sopro dele jamais tem fim. Tudo que Deus criou é eterno.
É por isso que os frutos da obediência são eternos. Porque eles geram, sabe o quê? O que, amados? Que vocês estão entendendo? O que a obediência gera? Vocês acabaram de falar, vamos falar de novo? A obediência gera vida. E não é vida somente aqui. É vida aqui, agora e por fim na eternidade, amados. É o Nefesh Hayah de Deus. É o princípio da obediência para gerar vida eterna. Então, eu quero que você pense comigo nessa noite. E eu quero que a tua mente fique aqui, ó, conosco. Ligados na palavra, toda distração, todo roubo de Satanás na sua vida, eu repreendo agora na autoridade de Jesus e levo cativo toda a mente a Cristo, para que você ouça a voz dele e aprenda a viver a vida que ele projetou para nós vivermos. Amém? Ixi, só 2 concordou? Amém? Glória a Deus, me ajuda aí, gente. Então, amados, nós precisamos de obedecer. E agora, depois do pecado, entenda isso, ficou difícil obedecer. A criança, ela mal acaba de nascer, começa a dar seus primeiros passinhos, e fala, não pode ali. Ela espera você virar as costas para mexer ali. Como é difícil obedecer, até para as crianças, amados. É difícil, às vezes precisa de uma palmadinha. É ou não é? Às vezes precisa de uma correçãozinha, de um castiguinho, para a criança pegar o rumo da obediência. Se não obedece, não. Mas por que isso? Porque o pecado entrou, amados. Entrou por um homem, entrou pela mulher, e ficou a desobediência em nós, ficou o pecado em nós, e tantas coisas. Então, o que é necessário para que nós voltemos a obedecer a Deus? Sim ou não? Nós estamos aqui ouvindo domingo após domingo a palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia, nós lemos a palavra, ouvimos pregações, os louvores que são pregações. Para quê? Para nós aprendermos a andar nos caminhos retos do Senhor, a cumprirmos princípios, a agradarmos a Deus e entrarmos em obediência, sim ou não? Mesmo que às vezes a gente não consegue. Ou tem alguém que já está conseguindo aí 100%? Teve um pastor aí essa semana, está na polêmica. Não vou falar o nome dele, depois você me procura, eu falo no particular. Eu gosto de ser ética. Esse pastor falou assim: eu estou igual a Deus, já estou me sentindo Deus. Eu sou 100% justo. Eu falei, meu Deus, que heresia. Eu me senti, né, lá embaixo. Falei, nossa, que espiritualidade, hein? Amados, nós não temos justiça própria. Por causa do pecado, nós herdamos o pecado adâmico. Presta atenção nisso. Por mais que eu me dedique, por mais que eu queira, eu não tenho justiça própria. Mas aí nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que foi sacrificado pelo meu e pelo teu pecado, nós alcançamos uma palavra, amados, que nos faz propícios para a obediência. Quando Jesus morre na cruz, Ele derrama a sua graça sobre a terra, sobre os homens. Está acessível. Quem crer será salvo. E somos salvos, como diz Efésios, Paulo escreve aos Efésios, nós somos salvos mediante a fé,
né? Pela graça, não por obras para que ninguém se glorie, porque por obras ninguém consegue, amados. Mas a graça, ela tem um significado de favor imerecido. Mas conforme Luciano Subirá, apóstolo Luciano Subirá, ele reforçou o sinônimo de graça. E eu achei tremendo. E eu vou passar para vocês agora. Ele fala que a graça é uma força capacitadora. Olha que tremendo. Favor imerecido, mas é uma força capacitadora. Vamos dizer juntos? Hoje a aula está sendo a pregação está sendo bem didática, né? Vai lá. Graça é a força capacitadora de Deus. É Ele, é através de Jesus que nós conseguimos entrar na obediência novamente. É Ele quem te capacita para dizer não para a pornografia. Eu fui numa palestra do Lucas Martini. Ele escreveu um livro sobre pornografia. Amados, e não fiquem só olhando para os homens, porque a pornografia está ao alcance de mulheres e de jovenzinhos. E conforme Luca Martini escreveu nesse livro, ele fala que a pornografia, pasmem, é um estudo científico, ela é mais viciante que a cocaína. Eu nunca usei droga, mas a cocaína, alguns meses, ela vai saindo do teu organismo, se você parar. Ela sai. Mas a pornografia, ela demora muito, porque ela fica embutida na mente. Ela fica fixada. Ela abre avenidas na sua mente. Então ela é mais viciante do que a cocaína. A gente pensa primeiro na gente, segundo na gente, terceiro na gente, quarto na gente também, na gente também. Se sobrar um tempinho, um espaçozinho lá no final da fila, a gente pensa no outro. Como nós vamos amar, como nós amamos a nós mesmos. Como nós vamos obedecer. Porque a palavra de Deus, amados, nós estamos na graça, mas os mandamentos do Senhor estão de pé. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Como? Honrar pai e mãe, que difícil. E um mandamento com promessa. Olha a obediência, para que te prolongue seus dias na terra. Está honrando o papai lá? Está melhor? Continua honrando, porque tem prolongamento de vida para aqueles que honram o pai e a mãe. Não importa, meu pai foi um alcoólatra, minha mãe por várias vezes queria separar dele, mas eu sempre tive fé, que eu fui criada na igreja. Eu falava, mamãe, meu pai vai se converter. Minha mãe dizia assim, vai nada, esse homem é ruim. E ele era mesmo espanhol, né? Minha descendência é espanhola, acho que é por isso que eu tenho tanto calor. Fui lá na Espanha, ninguém usa blusa. Eu tenho esse sangue assim, né? Dá para perceber, né? E meu pai era bravo, ruim mesmo, sangue ruim. Mas eu dizia, papai vai ser salvo, mamãe. Papai vai ser salvo. Até que, aos 86 anos, minha mãe faleceu. Ficou só meu pai. E eu fui, então, investindo em oração. E um dia Deus me deu uma estratégia, porque meu pai amava muito minha mãe, apesar, né, das tribulações, do álcool. E eu falei, pai, o senhor tem saudades da minha mãe? Eu ia na casa do meu pai para ajudar, para vê-lo, afinal. Ele começava a chorar, porque eu tenho muito jeito da minha mãe. Ele começava a chorar. E aí Deus falou, fala
Fala para onde sua mãe foi. Aí eu falei, papai, o senhor gostaria de rever a minha mãe? Ele balançou a cabeça, os olhos dele azul, azul, azul. Ficou mais azul ainda, mas era um azul, gente. Quem conheceu meu pai viu. E aquele olho azul ficou brilhante. Ele falou, eu gostaria. Eu falei assim, então só tem um jeito. Olha a estratégia. A mamãe foi para os céus, ela tinha Jesus. Aceita Jesus, confessa Jesus como seu Salvador, que quando o Senhor partir daqui desse mundo, o Senhor vai encontrar com ela lá na glória. Na hora ele aceitou, na hora, com lágrimas nos olhos, fiz a oração de confissão. Na outra semana eu fui lá, levei uma garrafinha de água, estratégia, amados. Pai, quem crer for batizado será salvo. Ele bravo falou assim, mas eu já não confessei. Eu falei assim, então agora precisa batizar. Vamos batizar? Vamos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derramei um monte de água nele. Estava uma irmãzinha da igreja aqui, a irmã Maria, que já falecida também, com uma toalhinha, ficava enxugando ele. Ele estranhou, mas está tudo bem, batizei. Na outra semana, eu servi a ceia. Na outra semana ele faleceu. Então, amados, é isso. É uma graça. A graça de Jesus é uma força que te capacita. Então nós não fazemos a obra de Deus, nós não entramos em obediência de santidade, nós não entramos em obediência de mandamentos, porque nós somos bonzinhos, porque nós conseguimos na força do nosso braço. Na força do nosso braço, você não consegue se libertar das drogas. Você não consegue sair, muitas vezes, de uma depressão. Você não consegue sair, talvez, de um vício que você tenha, sei lá qual. Mas, com a força capacitadora de Deus, você consegue sair. Eu gostaria de ir lá para Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 15. Isso aqui que eu vou falar é muito importante, tá? A banda já está aí, mas eu ainda tenho algumas coisinhas, mas vocês vão me ajudando aí, né? Adorando ao Senhor, tangendo aí os instrumentos. 1 Samuel, nós vamos ler capítulo 15, nós vamos ler o 14, e o 15. Olha só. Então disse Samuel para Saul: que balido, pois é, de ovelhas, é este, que banido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Deixa eu só te contextualizar rapidamente. É uma palavra muito conhecida. Você precisa ler a Bíblia. Importantíssimo. Samuel, sacerdote, rei, primeiro rei de Israel, Saul. Deus dá uma ordem para Saul: você vai destruir todos os amalequitas. Ele vai na cidade de Amaleque e, com seus soldados, ele poupa o rei, os bois, as ovelhas, as coisas mais, vamos dizer, valorosas. Ele, então, não sacrifica. Cadê os tangedores? Aqui não tem descanso. E ele poupa. Presta atenção nisso. Ele obedeceu ao Senhor?
que vocês acham? Não. Ele deu meia obediência. Ele destruiu toda a cidade, porque eles tinham que conquistar territórios, e os amalequitas adoravam outros deuses. No Antigo Testamento tinha muitas guerras, amados, porque o povo de Israel, eles precisavam conquistar. É mais ou menos o que está acontecendo lá agora, né? E Deus é com o povo de Israel, povo escolhido de Deus. E aí, ele não destrói as coisas boas, e ele traz para o acampamento israelita. Então, ele teve meia obediência. Princípio para mim e para você: meia obediência é desobediência. Tanto é que olha o que Deus mandou falar para ele no 22, por favor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios? Porque ele falou que ia fazer sacrifícios ao Senhor, com os melhores dos bois, dos gados, das ovelhas. Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que gordura de carneiros. Agora vai o 22. É forte. Diga, é forte. Porque a rebelião ou a desobediência é como pecado de feitiçaria. Ai, é forte. Você está entendendo? Porque muitas vezes a gente pede e não recebe. Deus, ele não fere princípios. Eu sou brava na minha casa, meus filhos sabem. Cada não que eles me falavam, o que eu dizia? Vai receber 2. Eles morriam de medo de falar não para mim. Porque eu falei assim: cada não que você me falar, você vai receber 2 de volta. Você vai me pedir 2 coisas, eu vou falar não. Eu criei esse princípio. E Deus criou o princípio da obediência. Então não adianta você querer algo de Deus se você não entra em obediência. Presta atenção nisso. Ele não vai ferir o princípio dele. Ele não vai dizer: nossa, olha como ela é bonitinha. Ela não está vivendo o princípio, não. Mas eu vou dar para ela. Porque eu achei ela mais bonita que a outra. Deus não faz isso, amados. Se eu que sou humana, eu não faço, quanto mais Deus. E eu sou falha. Você é falho, sim ou não? Então, cuidado. A rebelião, se Deus já falou um não para você, se Deus já falou para você: para com isso. Você quer seguir os meus caminhos? O que diz a palavra, o caminho é estreito. E como dizem os nossos amados os irmãos baianos, é estreito. É estreito, amados. Por aí já alargaram a estrada, Amanda. Alargaram e asfaltaram também. Está facinho. Mas a minha Bíblia ainda diz que o caminho é estreito. A minha Bíblia ainda diz: quem quiser me seguir, Jesus, tem cruz. Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tem negação, amados. Aquele que perde, ganha. E o que ganha, perde. O que quer dizer isso? Você vai ter que perder algumas coisas. Eu sei que nenhum de nós está pronto para perder. Quem quer perder algo aí? Só os mais gordinhos. Que às vezes quer perder peso. Ótimo. Né? Perdeu uns quilinhos. A Amanda ficou doente, perdeu uns quilinhos. Ficou ótima. 7 quilos, né? Ficou até contente, né? Ficou até contente de ter ficado doente. Só isso que nós temos vontade de perder.
E os magrinhos, então, nem fale em perder peso. Né, Elaine? Não quer perder não, né? Quer ganhar. Então, amados, mas a minha Bíblia diz, aquele que quiser me seguir, negue-se, perca para ganhar. Você perde aqui, talvez prazeres, talvez fama, talvez popularidade. Sabe aqueles amigos que dizem assim, oi, estamos juntos para isso, estamos juntos para aquilo. Mas naquele último dia, não vai ter amigo junto com você. Nem a tua esposa vai poder te salvar. Nem os meus filhos vão poder salvar, nem muito menos eu salvá-los. Porque a salvação é individual. Aqui na terra você pode até abençoar quem está junto com você. A palavra de Deus diz que o homem incrédulo é santificado pela esposa crente. Ele recebe aqui na terra, mas salvação não. Salvação é individual. E se você não estiver no caminho estreito, se você não tomar a tua cruz e seguir Jesus, e entrar no caminho da obediência, amados, não tem negociação. Não tem. Ó Moisés lá, foi falar com o faraó, deixa o meu povo ir. Deus está mandando você deixar o povo ir, para libertar o meu povo. Não vou deixar. Vem praga. Ah, então você sabe o que você faz? Vem cá, Moisés. Leva só os mais jovens. Vai você e os mais jovens. Deus vai para Deus. Deus, Ele quer que eu vou embora. Ele leva só os mais jovens, deixa os mais velhos. Deus fala, não tem negócio. É todo o povo. Ah, então aí o faraó então faz assim. Sai com as crianças. Deixa os mais jovens, crianças e velhos. Vai Moisés para Deus. Ele quer que eu vou. Mas só levar as crianças e os velhos. Deixar os mais novos. Não tem negociação, é todo o povo. E vinha ali praga, até que Faraó teve que ceder, né? Na morte dos primogênitos. Quem está entendendo? Deus não faz negócio com o homem. Ele criou princípios, amados. Nós temos que entender isso. Ele é Deus. Ele cria esse princípio, e esse princípio da obediência, que Deus falou tão claramente no meu espírito desde ontem, em mensagens. A tua postagem no story foi a penúltima. Abriu o livro do Spurgeon, falando a mesma coisa de Samuel para Saul, que ele não se agrada de sacrifício, mas de obediência. É porque nós precisamos entrar por esse caminho, amados. Não tem atalho, não tem negócio. E eu quero encerrar. Gostaria que você ficasse em pé. E como diz Luciano Subirá, para dar a impressão que está acabando. É só impressão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 10, o 4 e o 5. Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero destacar aqui, cuidado contra sofismas. Cadê a outra tradução? Milícia, e sim poderosas em Deus, anulando nós sofismas. É o
é o outro. Isso, sofismas que falam aqui embaixo. Anulando nós sofismas. É uma palavra meio complicadinha, né? Eu até aqui escrevi para eu não falar nas minhas palavras. Sofismas, amados, é o raciocínio, presta atenção, isso aqui é um pouco de filosofia. Raciocínio com o objetivo de produzir ilusão da verdade. É um raciocínio, é uma lógica que ela dá uma ilusão para você que aquilo é uma verdade. Vou te dar um exemplo para você entender. Existe um raciocínio aí que diz assim: se Deus é amor e o amor é cego, não falam aí que o amor é cego? Se Deus é amor e o amor é cego, então Deus é cego. Entendeu o raciocínio? Parece uma verdade, sim ou não? Mas é um raciocínio que é um sofisma. Ele só produz em você uma ilusão. Então Paulo, ele fala assim: cuidado com os sofismas. Sabe, tipo aquilo assim, relativo. Você já ouviu? Tudo é relativo. Se isso te faz feliz, continua. Isso é o relativismo. Ah, se isso te faz bem, que mal tem? Continua. E Paulo, ele denuncia esse tipo de raciocínio, desse sofisma, desse relativismo, para que nós destruímos toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Igreja, desperta. Nós estamos vivendo esses últimos dias, onde a troca de valores, o mal se chama de bem, e o bem se chama de mal. E vem toda hora, sabe, sofismas, para que você tenha a ilusão que está vivendo uma verdade. Mas a minha palavra e a tua palavra, a palavra de Deus diz: ei, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As verdades dele são imutáveis. Eu posso mudar de opinião, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você quer morar no céu, se você quer vida eterna, se essa vida para você aqui basta, então eu te aconselho, aproveita. Aproveita bem, porque está no finalzinho já. Aproveita bem. Faz o que você quiser, se prostitua, adultera, se vicia, vai para pornografia, vai para galera. Aproveita bem, porque vai acabar e o final dele é inferno. Agora, se tu gosta da tua vida, eu gosto da minha vida, com tudo que tem aí, que a gente tem hora que a gente perece, tem hora que a gente passa luta, tribulações, como foi pregado na quarta-feira aqui, e vem o dia mal mesmo. Mas eu não quero morrer. Quem quer morrer, vamos orar. Pode vir aqui, vou orar agora. Mas você não está passando luta? É que eu vou orar. Você já aceita Jesus, sobe direto, vem. Ninguém. Está vendo como a gente gosta da vida? O mais velhinho de nós, se adoecer, esse é o Álvaro. Ele põe a igreja inteirinha para orar. Inteirinha. Até sarar. Ninguém quer morrer. Porque a vida é boa. E como diz Vinícius de Moraes, e é bonita, e é bonita, e é bonita. Mas eu não quero viver 70, 80, quase 90 como morreu meu pai. Eu quero viver eternamente. E quero viver aquilo que Ele projetou para nós. Então, amados, vamos levar cativo, como diz aqui Paulo, o nosso pensamento à obediência a Cristo.
A obediência a Cristo. Porque é só esse o caminho, amados, que nos leva à redenção, que nos leva à salvação. Obediência. Aleluia. E agora, para encerrar, eu gostaria que projetasse Filipenses. Vamos concluir. Filipenses capítulo 2, os 5, 6, 7 e 8. O exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pois ele, subsistindo a forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, presta atenção nisso, antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, me ajuda aí, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós precisamos ser semelhante a Cristo. Ei, posso dizer algo para você, meu irmão? Vai para a cruz, vai para a cruz. Se você não for para a cruz, como Jesus foi, ei, faz morrer essa natureza humana, faz morrer esse desejo maligno, faz morrer a criatura sem Deus. É por isso que eu falei para você prestar atenção. Olha, nós vamos amarrar agora o começo com o fim, ou o fim com o começo. A obediência traz vida, amados, mas a desobediência de Adão e Eva trouxe morte. Mas Jesus, através da obediência de um homem, o segundo Adão, a Bíblia diz que Jesus, Pamela, foi o segundo Adão. O primeiro, ele pecou, mas o segundo em nada pecou. E através de Jesus Cristo, essa força o que mesmo? Capacitadora. Vamos dizer junto, eu preciso gravar também. Força capacitadora. É Ele quem te capacita a viver a vida na cruz. Assim como Ele morreu na cruz, Ele faz morrer a sua natureza humana. Ele vai te capacitar para tal. E nós vamos cantar assim, ó. Vai valer a pena, valeu a pena, Senhor. Você imagina naquele dia, quando a igreja for arrebatada. Ei, a Bíblia diz que nós vamos nos conhecer. Eu vou dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, Lohan. Valeu a pena, Rogério. Valeu a pena, Jaziel. Agora eu tenho que falar Moisés também. Valeu a pena, Moisés. Vai valer a pena, Maiara. Não importa o que vão pensar de nós, importa o que Deus pensa de nós. Importa isso, amados. Nós fomos tirados do jardim, mas Jesus colocou o jardim dele em nós. Amém? Apaga as luzes. Nós vamos adorar esse louvor. Presta atenção. Essa conclusão, somente em Jesus Cristo nós entramos no caminho da obediência, que nos leva a nos ligar, a nos conectar com o Criador.